Oração e riqueza. Você talvez possa precisar de uma direção e de uma orientação. Isso está escrito aqui no texto do livro de Dr. Joseph Murphy. E ontem eu precisei exatamente de uma direção e de uma orientação divina para mim poder não responder uma pessoa aqui nos comentários da forma que a Elisângela de uns 5 anos atrás responderiam, que deixaria ela mais para baixo do que o pior dos seres humanos dessa terra, porque aqui é a minha casa e a pessoa vem aqui para poder me ofender com palavras dizendo que ela disse no comentário que eu estou lendo muito errado pelo tanto de conhecimento, pelo tanto de coisas, de cursos que eu falo que tem. Na verdade, eu tenho até mais, que não cabe aqui eu falar a quantidade de cursos, de graduações, de coisas que eu fiz para poder, de especializações que eu fiz para poder me tornar um ser humano. Porque antes da gente vir à rede social de uma pessoa, a gente precisa ser humano, deixar a nossa parte umbralina lá atrás e entender que esse canal aqui eu criei para pessoas que estão precisando de buscar conhecimento e não de vir aqui para poder criticar as outras pessoas, me criticar. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Elisângela Ferreira Moura. Eu sou bacharel em Direito atualmente, eu também sou pós-graduada em Advocacia contra Bancos, tenho formação de educadora financeira, de neurociência cognitiva e atualmente eu estudo física quântica, espiritualidade e reprogramação mental. Tudo para mim não me tornar uma pessoa como este ser umbralino que veio aqui há uns 3 vídeos atrás e deixou um comentário dizendo que eu sou uma pessoa que leio muito errado para o tanto de conhecimento que eu tenho, que eu falo que tenho. Eu não falo, eu tenho, tá ali atrás. Não foi comprado na internet, não. Foi comprado e pago com muito suor e com muito sacrifício para eu poder chegar aqui e abrir a minha boca para poder falar. Se eu tenho as minhas dificuldades, a pessoa devia de calar a boca e não falar o que não deve. Mas o problema é que quem fala o que quer, escuta o que precisa ser ouvido. Então, você deveria de calar sua boca se você é tão inteligente e você sabe tanto o português, se você lê tão bem, como eu fui lá nas suas redes sociais, eu vi que eu fui lá olhar quem é você não está fazendo nada para poder ajudar a humanidade. Então, com todo o seu conhecimento, com toda a sua boa leitura, você não sabe e você não está fazendo nada para poder evoluir e ainda está vindo aqui nas redes sociais para poder me ajudar. Porque se fosse um tempo atrás, se eu não tivesse tanto conhecimento, eu ia te bloquear, eu ia falar um monte de coisa para você ficar lá no chão, mas eu não vou falar. Por quê? Porque os seres humanos como este ser que veio aqui nas minhas redes sociais e falou aqui nesse canal e falou o que falou, é uma pessoa classificada como espécie de Judas. E Allan Kardec classifica como os seres que são chamados de demônio. O que são demônios? São espíritos não evoluídos que têm a capacidade de entrar na casa de uma pessoa e falar o que ela não foi chamada para poder falar. E se você ouvir esse vídeo, se você falou em público, eu acho que você tem tanto conhecimento, você deve saber que a internet não é terra de ninguém. E se você falar o que quer e o que não, o que quer, que acha que pode falar, de repente você vai ter que vender o que tem e o que não tem para poder pagar uma indenização para uma pessoa errada quando você der a sua opinião que ninguém te pedir. Só para você entender, existe várias pessoas sendo processada e tendo que pagar indenizações absurdas de alta para pessoas grandes, gigantescas, porque acha que a internet é a terra de ninguém, que pode falar o que quer e o que não quer. Então, se você tem tanto conhecimento,
Se você tem tanto conhecimento, se você é uma pessoa tão sábia que sabe ler perfeitamente, deveria de calar sua boca, pegar o seu conhecimento e ajudar as pessoas, em vez de ficar vendo no canal dos outros da opinião que ninguém te pediu. Isso foi só o básico. E se você continuar, eu vou te bloquear. Mas como você é como Judas, e como Judas, se não fosse Judas ter o único ser umbralino que teve a audácia de vir aqui na Terra para poder fazer o papel sujo de entregar Jesus, eu não vou te bloquear, porque você vai continuar ouvindo o que precisa ouvir, porque quem fala o que quer, escuta o que precisa ouvir, e você precisava de ouvir que você deveria pegar o seu conhecimento e ir trabalhar para o todo, expandir a sua consciência, mudar de vida e parar de dar opinião que ninguém te pediu. Fechando essa aspas, vocês que estão aqui, que são as minhas amigas, me desculpa, mas eu tive que falar, porque a gente também não pode, só porque a gente está buscando a expansão da consciência, a gente não é obrigado a deixar as pessoas fazer o que quer e o que não quer com a gente nas redes sociais, porque redes sociais não é terra de ninguém. Existe lei e existe regras que pessoas que não têm conhecimento falam o que quer e vão ser processadas, pagar indenização para as pessoas viajar, igual a minha mestre vai para as Maldivas com o dinheiro de uma pessoa que falou que não precisava de falar nas redes sociais, porque acha que internet é terra de ninguém e que a justiça não consegue achar as pessoas. Então você, cuidado, só vou te alertar, porque você está achando que você pode falar o que quer e o que não quer. O que você falou foi básico. Você me chamou de analfabeta. Você me disse que eu não sei ler. Realmente você pode ter razão, porque eu não vou ficar aqui justificando que eu não sou obrigada a te dar a opinião e te contar quem sou eu. Mas você deveria ficar calada, cuidar da sua vida, se desinscrever, se é inscrita. Eu nem sei, nem fui procurar se você é inscrita. Se você é inscrita, deveria se desinscrever e sumir daqui e procurar pessoas que sabem ler perfeitamente do jeito que você sabe, ou então você caçar um serviço e não ficar dando opinião que ninguém te pediu. Pessoal, me desculpa, mas é preciso a gente deixar de ser otário e deixar as pessoas pintar e fazer e bordar com a nossa cara. Elisângela do passado, que sempre sofreu nas mãos das pessoas, não existe mais. Eu trabalhei no meio de muito ninho de cobras, eu sei perfeitamente lidar com esse tipo de situação. Então, ontem mesmo eu queria escrever um monte de coisas que destruísse esse ser que veio aqui nas minhas redes sociais. Mas como hoje eu tenho uma consciência renovada e busco a iluminação todos os dias, eu não tenho a audácia de fazer isso com esse outro ser, que também, querendo ou não, é filho do todo e está aqui na Terra para poder evoluir, mas infelizmente, se continuar desse jeito, vai voltar e vai descer para o umbral da mesma forma. Então, vamos continuar buscando o conhecimento e vamos ler. Eu vou ler para você rapidinho um trecho aqui do livro de Dr. Joseph Murphy. Não vou deixar que Satanás, que o diabo apague a luz que Deus me deu, e vamos continuar. Vocês me desculpem, mas se alguém fizer alguma coisa com vocês, vocês têm direito de voz, porque toda pessoa tem direito de falar, mas ela também vai ter a responsabilidade de responder pelos seus atos. Porque hoje em dia, quem fala demais paga caro por dar opinião que não foi pedido. Nós vamos começar um novo capítulo, é o capítulo 4, que fala sobre oração e riqueza. Então, nessa introdução, só vou ler a introdução hoje. Talvez eu não consiga vir aqui todos os dias, durante alguns dias, para poder fazer o nosso Ho'oponopono completo, porque eu estou numa nova missão e eu estou demandando muito tempo para poder conseguir terminar todos os estudos e todas as minhas tarefas, os meus afazeres. Então fica muito complicado eu ter que editar, gravar os vídeos e criar todos os conteúdos. Mas eu vou fazer o que eu posso para a gente continuar, porque eu sei que tem pessoas aqui que estão realmente interessadas em expandir a sua consciência e se fundir com o todo, buscando conhecimento.
Nas profundezas da terra pode-se encontrar riquezas sem fim, tais como ouro, prata, platino, urânio, gás, petróleo, diamante e outros inumeráveis metais e pedras preciosas, além de incontáveis derivados seus. Entretanto, como já tivemos oportunidade de acentuar, as verdadeiras riquezas da vida se encontram nas profundezas do subconsciente do homem. É a sua inteligência inata que o capacita para a encontrar, distribuir e utilizar os tesouros da terra. As coisas mais preciosas do mundo estão em seu íntimo. Por exemplo, nas profundezas desconhecidas de sua mente, você encontra inteligência infinita, poder e sabedoria sem limites e todas as maravilhas e glórias da presença de Deus. Você pode precisar de direção e orientação e recebê-las. Pode explorar suas riquezas interiores e obter joias e pedras preciosas sob a forma de novas ideias criadoras, invenções, descobertas, música sublime, novas canções e respostas para todos os problemas. Uma vez encontrado o seu depósito de riquezas interiores, você encontrará absoluta, definitiva e positivamente as riquezas exteriores da natureza, pois, da mesma forma que no interior, elas existem no exterior. É isso que eu falei com você. Não adianta a gente ter tudo. A Bíblia diz que não adianta a pessoa ganhar o mundo e perder a salvação. Existem pessoas com grandes conhecimentos, mas enterrado, um tesouro enterrado, igual essa pessoa veio aqui me criticar ao invés de estar trabalhando para o todo, mas tem a capacidade de estudar, se é que essa pessoa é estudada, de estudar e vir aqui para poder criticar, ao invés dela ir buscar os tesouros que ela tanto procura. E a gente não pode, nesse mundo, perder o nosso autocontrole. A coisa mais importante do ser humano é ter autocontrole, é a gente se controlar. Quantas vezes que eu passo o meu dedo aqui nas redes sociais, eu vejo coisas que me dá uma vontade gigantesca de dar a minha opinião, mas às vezes eu até começo a digitar e de repente eu deleto. Ninguém pediu a minha opinião. Então, a opinião da gente, a gente cala a boca e guarda ela pra gente. A gente precisa buscar nesse mundo a expansão da nossa consciência, porque um dia todo o joelho se dobrará. E as pessoas acham que estão escrevendo, que estão criticando uma pessoa, ela está fazendo alguma coisa contra mim. Mas na verdade está fazendo o serviço que Judas fez. Ele está só materializando a forma de a outra crescer mais ainda. Porque se a pessoa tivesse um mínimo de conhecimento, ela não daria a sua opinião aqui na internet, porque sabe que isso ajuda a pessoa a crescer. Então, o bolo, quanto mais, a massa do bolo, quanto mais é sovada, quanto mais é batida, mais ela cresce. Então, a gente precisa usar a nossa inteligência interior para poder acessar as infinitas possibilidades que o Dr. José fala. Ele está sempre falando que o nosso tesouro está dentro de nós, que toda casa, carro, apartamento. Não sei se você é aluno de professor Hélio Couto, que provavelmente muitas pessoas que estão aqui são alunos de professor Hélio Couto, que chegaram aqui por causa de professor Hélio Couto, que também são ressonantes, que faz a ressonância de professor Hélio Couto, sabe que ele sempre fala que a coisa principal que a gente precisa buscar é a unificação com o todo, é buscar a iluminação, porque as demais coisas sempre vão vir ao nosso encontro. E isso é falado nas igrejas. Eu não sei na igreja católica, porque nunca frequentei, mas todas as igrejas evangélicas falam isso, que buscar em primeiro lugar o reino dos céus, porque as demais coisas lhe serão acrescentadas. E sempre será acrescentada sim, quando a gente tem autocontrole, a gente tem autodisciplina, a gente sabe dominar as nossas emoções. A gente precisa, sabe que ontem, quando eu li aquela mensagem, eu gelei toda aquele ser umbralino que existe dentro de cada um de nós. Na mesma hora pulou alto e queria dar a resposta,
mas eu entendi uma coisa. Na mesma hora eu recebi um download da inteligência infinita, que foi o seguinte: eu não preciso me justificar, eu não preciso falar com ninguém quem eu sou, porque Deus é que sabe, eu tenho que saber quem eu sou, quais são as minhas deficiências, quais são as minhas dificuldades. E uma coisa muito interessante que eu recebi, que eu acessei, que eu canalizei ontem, é que quando Jesus veio aqui para a Terra para poder passar a mensagem dele, ele não era um homem, ele tinha conhecimentos, ele não era analfabeto, ele estudava com os grandes mestres, assim como eu fiz. Ele não era o ser mais estudado que existiu na Terra. Ele, quando foi procurar os discípulos, ele não escolheu as pessoas mais sábias. Ele escolheu, o primeiro que ele escolheu foi Pedro, que é tido como louco, um homem doido, descontrolado, que não tinha controle das próprias emoções, e Jesus usou ele. Jesus deu para ele a chave do céu para ele poder fazer o que ele quisesse. Está escrito na Bíblia a frase completa, mas eu não me lembro aqui a forma correta. E Pedro foi o primeiro, um homem completamente louco, desesperado, pobre, sem dinheiro, miserável, mas a única coisa que ele tinha é fé. Ele sabia respeitar, ele era ensinável, e Jesus não escolhe esses outros. Jesus e Deus não escolhe as pessoas capacitadas, ele capacita as pessoas para poder as pessoas fazerem a sua obra aqui na terra. Porque você pode ver que os grandes mestres que tiveram aqui, os grandes iluminados, eram pessoas completamente improváveis. Martin Luther King, Nelson Mandela, Gandhi, eram pessoas que ninguém dava nada por eles, igual Jesus vestia roupa, não eram pessoas que usavam ternos, mas eles tinham a coisa mais importante que um ser humano precisa ter: o Espírito Santo. Eles eram iluminados, alinhados com a fonte criadora, com Deus. Então a gente precisa nessa terra buscar as riquezas. Eu peguei esse livro porque esse livro ele fala não apenas das riquezas materiais, mas o Dr. José fala sempre da gente buscar as riquezas totais de Deus, principalmente a riqueza interior, que é a nossa iluminação, buscar um encontro com a fonte criadora, porque de nada adianta a gente ganhar o mundo aqui na terra e o dia que a gente acordar, que a gente fechar o olho aqui na terra, a gente acordar com a cara no barro, igual tá lá no filme Nosso Lar. Se você não assistiu esse filme, eu te indico a assistir, porque depois que uma pessoa assiste aquele filme, eu tenho certeza que ela vai pensar 1000 vezes em falar qualquer coisa de qualquer maneira, porque todo joelho se dobrará e as leis universais é para todo mundo, para quem crê e para quem não crê. A gente precisa expandir a nossa consciência, buscar acima de tudo o entendimento. Aqui eu falo um pouco mais, mas lá nas minhas redes sociais eu às vezes faço vídeos mais curtos e coloco alguns posts lá. Alguns eu apaguei porque eu renovei as minhas redes sociais, estou começando de novo, porque eu já tive outros tipos de negócio na internet, então não vale a pena misturar, mas de vez em quando eu posto alguma coisa lá. E um dos provérbios mais importantes que eu acho que existe na Bíblia é Provérbios 4, 5... Provérbios 4, 5 e 8, que ele fala que a gente precisa buscar o conhecimento, gastar tudo que tem na aquisição do entendimento. Então vamos fazer uma prática rápida de nosso Ho'oponopono. Só vou fazer a oração original e você continua na sua casa fazendo as práticas completas, para você não quebrar de jeito nenhum a sua corrente, porque eu vou fazendo durante o dia, mas eu vou dar uma paradinha aqui, num intervalo, para mim poder vir aqui e conversar um pouquinho com vocês. E quando você fizer a sua prática aí, lembra de mim, porque nós todos, somos todos e todos somos um. E quando você está aí limpando em você, você também está me curando e tirando de mim
toda raiva, todo ranço, toda vontade de falar o que quero e o que não quero. Então nós estamos numa só corrente e numa só fé de libertar-nos dessas informações negativas, de falar sem pensar e em busca principalmente da nossa iluminação, que é a coisa principal que a gente deve buscar aqui nessa terra. Os bens materiais vão ficar aqui na terra, mas os bens imateriais que a gente plantar aqui na terra, uma oração que você fizer para uma outra pessoa, vai ser um advogado seu o dia que você tiver que se apresentar lá do outro lado da vida. Vamos fazer uma oração de Louise Hay para nós nos livrarmos da resistência de mudar, de buscar um novo comportamento. Na infinidade da vida onde eu estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Vejo os padrões de resistência dentro de mim somente como algo mais de que devo me livrar. Eles não têm poder sobre mim. Eu sou o poder do meu mundo. Fluo com as mudanças que estão ocorrendo em minha vida da melhor forma que posso. Aprovo-me e aprovo a forma como estou mudando. Estou fazendo o melhor possível. Cada dia fica mais fácil. Alegro-me por estar no ritmo e no fluxo de minha vida sempre em mutação. Hoje é um dia maravilhoso. Escolho entendê-lo assim. Tudo está bem no meu mundo. Na infinidade da vida onde eu estou, tudo está bem no meu mundo. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, como um só. Se eu, a minha família, os meus parentes e os meus ancestrais ofendemos a Ti, tua família, teus parentes e teus ancestrais em pensamentos, palavras, realizações e ações, desde o início da criação até o presente, pedimos o Teu perdão. Permita que isso limpe, purifique, libere, interrompa todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas e transmute essas energias indesejáveis em uma luz pura. E está feito, está feito, está feito, está feito. E tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu tenho um estoque infinito em meu íntimo e todas as minhas necessidades são satisfeitas instantaneamente, porque Deus está sempre presente para ajudar-me nas dificuldades e Deus é a fonte instantânea e imediata de meus recursos, propiciando-me todas as ideias necessárias em todos os momentos e oportunidades. Por isso eu sou grata a Deus por suas riquezas sempre presentes, imutáveis e eternas na minha vida. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Tudo está bem no meu mundo. Tudo está bem no meu mundo. Na infinidade da vida onde eu estou, tudo está bem no meu mundo. Eu libero todas as emoções negativas que estão implantadas, que foram implantadas na minha mente subconsciente. Todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas sejam transmutadas em luz pura e está feito. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou iluminação. Eu sou 318, ativar abundância financeira. 318, ativar abundância financeira. Eu sou o eu sou. Eu sou iluminação. Somos todos e todos somos um. Somos todos e todos somos um. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata. O nosso Ho'oponopono e conhecimento de números 120 foi esse. Eu te desejo toda paz, toda prosperidade, a paz infinita do eu maior que existe dentro de você. Te desejo toda a iluminação, toda a paz interior, todo o autocontrole
E um abraço, até amanhã. E quando você fizer o seu Ho'oponopono, lembra de mim, porque até os mestres mais iluminados dessa terra, eles também precisam de um mestre, eles precisam de oração, eles precisam de iluminação, precisam de ajuda, porque quando a gente se dispõe a atacar o inferno, os demônios levantam todos para poder tentar destruir aquilo que Deus designou para cada um de nós, a nossa missão. Então, quando você, que são minhas amigas, meus amigos que estão aqui me ajudando, fazendo parte e deixando seu comentário e me falando que estão sendo beneficiados com esses Ho'oponopono, com esse conhecimento, quando você for fazer o seu Ho'oponopono, lembra de mim, porque quando você orar aí, assim como eu oro aqui, como eu faço a minha limpeza e eu estou limpando em você, quando você fizer, você também está me ajudando, porque somos todos, nós todos somos um só ser, somos filhos de um único Pai, então somos todos filhos e temos o mesmo DNA do divino, somos todos divinos e todos temos influência um para com o outro, e não precisa de você estar perto de mim para você me ajudar. Você pode fazer o seu Ho'oponopono aí para mim, porque eu estou precisando de uma bênção, de um milagre, porque eu estou numa missão que eu não posso falar, mas eu preciso de ajuda espiritual dos seres iluminados e de todas as pessoas dessa terra que puder orar e interceder por mim. Um abraço, até amanhã.